Começa agora 98 Talks, conectando a 98 e a Rede Mais Record TV, da capital para as regiões Sul, Norte e Zona da Mata Mineira. Muito bem, estamos no ar com o nosso 98 Talks dessa quarta-feira, dia 7 de abril de 2021. Você que nos acompanha de casa aqui pela Rede Mais, seja bem-vindo. Hoje o 98 Talks é feito só aqui para a nossa região, para as nossas 3 regiões, Sul, Norte e Zona da Mata. O pessoal que acompanha a Rádio 98 está nos ouvindo, que nos ouve normalmente em Belo Horizonte, hoje vai acompanhar o jogo do Cruzeiro, Coimbra e Cruzeiro pelo Campeonato Mineiro. Eu, sinceramente, preferiria o Talks. Não sei você, Lucas Ragazzi, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Luiz, boa noite aos nossos telespectadores da Rede Mais. Sempre bom, né, também conversar para essas regiões tão importantes, diretamente aqui de Minas. Ô, Luiz, eu prefiro também muito mais o Talks, até porque eu sou atleticano, eu quero saber de Cruzeiro, não. Precisa revelar suas particularidades tristes, não, Lucas Ragazzi? Nós estamos chateados com o Cruzeiro, mas o Cruzeiro é sempre Cruzeiro. Enfim, vou tentar acompanhar aqui o placar, passar um pouco de raiva, meu filho vai me dando notícia, mas vamos lá, nosso trabalho aqui é outro, nosso trabalho é trazer para quem nos acompanha as notícias de Minas, do Brasil e do mundo, com as nossas ideias, as nossas opiniões, mas também com bastante informação. Na mesa operadora conosco está Alexandre Silva, na produção do Talks, Marcelo Oliveira, Vinícius Silveira e no controle mestre, Marcelo Frois. Visual Nessiguen está aqui hoje com a gente também no controle mestre da Rede Mais, o Ed Carlos nos acompanhando, Letícia, nossa querida Letícia também aqui na mesa operadora, todo mundo trabalhando para fazer esse programa chegar a você que nos acompanha aí pela Rede Mais. Estamos conectados também pelo site redemais.tv.br, nossos perfis, o @RedeMaisHD, em mais de 250 municípios do estado. Para você que nos acompanha, participe conosco pela aba chat do site 98live.com.br ou nos nossos perfis no Facebook e no Instagram, como eu já disse aqui, @RedeMaisHD. Tem também o número de WhatsApp, o 31 99316 9898. Lucas Ragazzi, hoje nós, por enquanto, não teremos o Rodrigo. O Rodrigo disse que deve chegar um pouco mais tarde hoje para participar conosco. Então, por enquanto, iremos só eu e você. Hoje, já fechado aí o primeiro balanço de mortes por Covid, um número menor do que ontem, a gente lidando ainda com essa fase delicadíssima, várias notícias que dizem respeito às questões de restrição, Minas Gerais liberando o toque de recolher, por razões que nós já explicamos aqui ontem, o Supremo começando o julgamento sobre a liberação de cultos e missas em igrejas, mas enfim, o país está se movimentando, mas a gente ainda continua com um horizonte complicado, e com aquela mesma sensação ainda de ontem, né, Lucas? Infelizmente. Exatamente. Terça-feira costuma ter um número maior, porque vai sendo computado, né, alguns restos não contabilizados de óbitos pelo final de semana e no início da segunda-feira. É normal terça ser um número maior, mas a gente continua na nossa catástrofe diária, né? É muito triste, é muito ruim a gente ter sempre que está se deparando com esses números altíssimos, né, Luiz? É uma pena. A gente torce para que a situação melhore o mais rápido possível. E hoje é dia da saúde, né? Dia 7 de abril é o Dia Mundial da Saúde e também dia do jornalista. Eu queria falar um negócio, Lucas, se você me permite, já que hoje só estamos nós dois aqui. Hoje eu recebi várias felicitações pelo Dia do Jornalista, a maioria dessas felicitações muito sinceras, muito bem-vindas, mas humildemente, eu trocaria os tapinhas nas costas e as notas de reconhecimento por uma dose maior de respeito com a nossa profissão, sabe? Não é só da parte dos outros, não, da parte dos nós, jornalistas mesmo, de nós mesmos, sabe? Numa sociedade em que todo mundo se acha um pouco médico, um pouco jornalista, um pouco técnico de futebol, e muito dono da verdade, acho que a nossa missão, Lucas, e talvez você vá concordar comigo, a nossa missão precisa ser de contar para todo mundo que ninguém é dono da verdade. A verdade absoluta, ela simplesmente não existe, gente, é uma ilusão. A maioria das críticas que a imprensa recebe, todo dia, a maioria das porradas que a gente leva,
são justas, porque às vezes muitos de nós, e também os nossos veículos, né, é importante destacar isso, nós nos esquecemos convenientemente do que levou a gente a escolher essa profissão. O dever moral de ouvir todos os lados, de dar crédito a todo mundo, dar crédito a todos os lados de qualquer situação, analisar as pautas, levando em conta os fatos apurados. A verdade absoluta, ela não existe, eu já falei, mas se a gente fizer o beabá, o básico que a gente aprende na faculdade, não tem como a gente não chegar, pelo menos, na melhor versão de qualquer verdade. E aí, meus amigos, aí, Lucas, só não vai ver quem não quer, né? Não é fácil a gente assumir a responsabilidade de ser os olhos, os ouvidos da história. Se não fosse o repórter, o jornalista, o Brasil não saberia de muita coisa que pautou a formação do povo que a gente virou hoje. Isso não tem nada a ver, não pode ser reduzido a um conceito de certo e de errado, né? O observador da história, ele também tem uma história, tem uma vida, e isso vai sempre afetar o jeito que ele enxerga e ele relata o que ele está vendo. Isso vale para nós também, vale para você que está me ouvindo. E por isso que é importante a gente ouvir todos os lados, e é por isso que a gente precisa fazer esse meia-culpa. Nós aqui no Talks, a gente emite opinião, ponto de vista sobre vários assuntos, e isso não significa que as pessoas têm que concordar com os nossos pontos de vista. Eu acho que a gente está aqui hoje, eu e o Lucas, o Rodrigo, sempre representando a empresa, as emissoras, né? São atos de coragem, né? Coragem nossa e coragem da empresa de manter programas como esse no ar, porque a gente se expõe todo dia, expõe a empresa, e isso em troca de dar a quem nos acompanha, e é esse o recado que eu queria dar a você que nos acompanha, em troca de dar transparência. Porque se você pensar bem direitinho, né, quem nos ouve todo dia sabe exatamente o que pode esperar de nós aqui. Essa turma não fica escondida, ela não fica acovardada por trás de uma suposta imparcialidade, de uma verdade que não existe. A gente busca todas as versões disponíveis de todas as nossas verdades e a gente coloca essas versões em debate para você que está nos ouvindo formar sua própria opinião. Por causa dessa liberdade, que o ouvinte sabe que raramente vai ser surpreendido, por exemplo, pelo nosso editorial. Então, eu peço com todo carinho que vocês que nos ouvem aí continuem dando seu feedback, seja ele positivo ou negativo, sobre as coisas que a gente fala aqui, porque é com essa ferramenta que a gente vai garantir o olhar nosso para todos os lados possíveis, sabe? Mas respeitem a natureza do nosso trabalho, de quem está por trás. Eu citei o nome de algumas pessoas, os nomes, né, de algumas pessoas aqui hoje que nos apoiam nesse trabalho. E não sigam, por favor, o mau exemplo de quem acha que generalizando e atacando jornalistas de forma indiscriminada, a sujeira vai direto para debaixo do tapete, porque ela não vai. A gente tem que saber separar o joio do trigo, separar quem faz jornalismo mal intencionado e de quem, como nós aqui, dá a cara a tapa todo dia para garantir o seu direito de se manter informado e também de dar a sua opinião. Então, feliz dia do jornalista, Lucas Ragazzi. Obrigado, Luiz. Feliz dia do jornalista para vocês também, para você, Luiz, para você, Rodrigo. Acho que você falou muito bem, né? E falou muito bem da nossa responsabilidade também na busca pela verdade dos fatos, na apuração, no debate muito honesto aqui, às vezes de opiniões diferentes, mas sempre com argumentos muito claros, com base sólida nas nossas conversas. Eu fico muito orgulhoso. Vou dar um exemplo. Na semana passada, o Talks acabou, eu abri o meu Twitter e vi uma pessoa com o perfil, com a foto do Lula, nos criticando, porque a gente tinha criticado a decisão do STF, e uma outra pessoa também nos criticando muito, com o nome escrito Bolsonaro 2022, nos criticando, porque a gente reclamou aqui da gestão da vacina no governo federal. Então, assim, acho que é o tipo de coisa que eu fico feliz, porque deixa claro que a gente não está participando da polarização que existe hoje, muito maluca. A gente está aqui para criticar, é para duvidar, é para elogiar quando merece, todos os lados, a gente está aqui para fazer jornalismo, né? A gente não interessa se o fato é bom ou ruim para alguém, a gente está aqui para falar e analisar os fatos, né? A busca pela verdade. Muito bem, já está entre nós Rodrigo Carneiro, boa noite para você, seja bem-vindo ao Talks nesse dia da saúde e também dia do jornalista. Rodrigo, parabéns por permitir que isso aconteça. Boa noite, Luiz, boa noite, Lucas, aos nossos ouvintes e espectadores.
É uma profissão de risco hoje, Luiz. A gente tem uma responsabilidade muito grande e até mesmo uma missão árdua, porque a gente podia optar por tudo. Eu tenho muitos amigos que têm uma linha de pensamento muito parecida com a minha. Eu sempre gostei muito de me externar sobre a minha ideologia, que é liberal, social, um liberal que enxerga aí que seria um melhor modelo num país tão corrupto e tão inchado quanto o nosso. Mas, ao mesmo tempo, não me furto de trazer outras pessoas que pensam diferente de mim no ar para representar o jornalismo da 98, pessoas que são incríveis, pessoas que eu tenho uma admiração, um carinho, que sou amigo. A gente é amigo, a gente tem uma relação de amizade por trás aqui da televisão, do microfone. Eu me envolvo muito com a equipe, quem trabalhou comigo e quem trabalha comigo vê muito isso. A gente tem uma proximidade, um respeito muito grande. E eu aprendi a lidar com as diferenças, Luiz, de uma forma interessante, que é difícil você entrar no embate já com a sua opinião formada. Então, eu sempre optei por não entrar em nenhum embate onde eu já tinha uma opinião muito clara com relação a um tema. Mas quando a gente vai falar sobre a política, a gente está falando sobre a maioria do país. Hoje ela se dividiu. Então, o que aconteceu com o Lucas é ou bolsonarista ou lulista. Então, é um ato de coragem eu vir no microfone da 98 e falar que aqui a maioria da nossa possível audiência não encontrará voz. A gente não está aqui para passar pano, feito a gente já foi acusado, eu principalmente, para o Bolsonaro ou para o Lula. A gente não está aqui para defender nem a minha ideologia. Eu só estou externando ela para que a nossa audiência, quando eu emitir uma opinião, saiba que é a opinião de um liberal. E que ela sim vai estar contaminada, como a opinião de todos que estão nos ouvindo hoje também é contaminada. Mas ela jamais vai ser cunhada na mentira. Eu nunca vou usar, nem eu, nem ninguém que trabalha conosco, e inclusive é por isso que a gente tem uma facilidade muito grande de atrair talentos. Ninguém aqui vai ser obrigado a falar absolutamente nada que vá contra a sua verdade, os seus valores. E a gente tem tentado, de uma forma muito radical, tratar isso aqui dentro, no sentido da gente, assim, e ao máximo aprofundar muito com relação aos fatos do que vai ser dito aqui, estudar bastante com relação às pautas, tem muita seriedade por trás disso. Geralmente, quando a gente tem um país polarizado, a chance da nossa notícia não agradar metade de quem está nos ouvindo é muito grande. No dia seguinte muda. Então, assim, Lucas, pessoas que me criticam na rede social pesadamente, no outro dia, às vezes, me elogiam. Então, até mesmo as pessoas não entendem muito a forma como elas devem se portar com relação ao fato. E a gente tenta trazer ele. E na hora que a gente vai dar uma opinião com relação a ele, a gente deixa muito claro que é a nossa opinião com relação àquele fato. Mas a gente não quer... Eu escrevi um texto hoje, Luiz, ficou horrível, por isso que eu nem mandei no grupo lá sobre o jornalismo, mas tinha uma frase que é interessante, que a gente não tenta formar a opinião de ninguém, muito menos manipular a opinião de alguém. A gente tenta enriquecer a opinião dos nossos ouvintes e da nossa audiência. E a forma da gente enriquecer ela é dando pontos de vista diferentes com relação ao mesmo fato. Quantas vezes quem nos assiste, nos acompanha há tanto tempo, já viu a gente se discordar de assuntos elementares, de assuntos super delicados, de assuntos que a gente tinha pontos de vista antagônicos, mas vocês não viram hora nenhuma uma falta de respeito, vocês não viram uma hora nenhuma baixar o nível, vocês não viram hora nenhuma eu tentando impor a minha opinião como o rei da bola, jamais. Não me considero nem de perto o mais preparado dessa bancada, estou aqui muito mais para aprender e ouvir do que a ensinar e a trazer algo de relevante, e adoro participar, porque eu aprendo todo dia com cada um de vocês aqui. E tenho um orgulho muito grande de assumir essa responsabilidade com essa coragem, porque eu tenho um time no qual eu tenho um orgulho muito grande de chamá-los de amigos, muito mais do que de parceiros de trabalho, de colegas. A gente tem uma verdadeira amizade, uma cumplicidade, no qual a gente se respeita e também temos confiança no trabalho um do outro. Se o Lucas me traz uma informação, eu tenho certeza absoluta que a informação foi checada, rechecada, que a fonte é boa, que a história é real, e que eu tenho certeza também que caso algum jornalista nosso traga uma informação que por um acaso a fonte possa ter o enganado, eles serão grandes o suficiente de assumirem no ar o erro. E é o que falta, não no jornalismo, mas em todos os comunicadores desse país, incluindo principalmente os políticos.
assumirem erros. Que atitude mais nobre que o ser humano pode ter de assumir que ele está errado. E o jornalismo vai errar. Iremos errar. Erramos, erraremos e continuaremos errando, mas sempre nos retratando, sempre externando o que nos levou àquele equívoco. A gente não pode ter esse medo, Luiz. A gente não pode ter o medo de entrar aqui no ar e a gente olhar a pauta e saber se aquela pauta vai agradar ou não a nossa audiência. Não podemos. A gente tem que ter a realidade de falar assim, essa pauta é a pauta que é necessária para a nossa audiência. Gostaríamos muito, como tem um vídeo que a gente fez para o jornalismo, se a gente não passou ainda, a gente deveria passar no final do programa, Luiz. A gente vai conseguir passar hoje, será? Nós temos cooperação aqui, não sei se consegue. Talvez consiga. Eu vou pedir para o Marcelo mandar para a turma aí, você me fala se ele consegue. Pede para ele triangular isso com o pessoal, que ele está em contato com todo mundo aqui. Esse vídeo fala muito isso, cara, sobre... A gente gostaria de trazer notícias boas, a gente gostaria de falar o que todo mundo gostaria de ouvir. Mas o nosso compromisso, antes de agradar a nossa audiência, é com a verdade. Depois que a gente falar a verdade, a gente vai achar uma forma humana de dar uma notícia ruim, que doa menos, que traga esperança, que traga algum tipo de luz nesse fim do túnel que a gente vive hoje nesse país. Eu não falo pelo presidente, eu não falo pelo governador, nem pelo prefeito. Eu falo pela população, que hoje se odeia, se divide, se ataca e tira ela da reta para assumir as responsabilidades que elas deveriam assumir desde o início, principalmente em aprender a votar na sua Câmara, no seu Senado, aqui na Assembleia, nos vereadores. Aprendam a votar. Quem sabe assim a gente terá muito menos más notícias vindo da área política e mais boas novas, que é o que a gente precisa. É isso aí, ressaltando que verdade é uma construção. A gente está tentando fazer exatamente isso, construir essas verdades, né? Gente, eu vou começar, antes da gente trazer a nossa primeira pauta aqui hoje, nós já avançamos bastante no programa, eu tenho um recado para dar para quem nos acompanha de casa, vai se aquecendo aí porque a Uniaselv e a Smart Fit se uniram para trazer uma grande novidade, a graduação EAD, bacharelado em Educação Física. É o melhor EAD do Brasil, com nota máxima no MEC, jogando junto com a maior rede de academias da América Latina. São muitas vantagens, como estágios e práticas nas academias da rede, um tutor exclusivo por turma, acesso ilimitado às academias, bom demais, uma graduação que pesa no currículo, mas não vai pesar no seu bolso, porque as mensalidades são de R$ 376. Você pode se inscrever no smartfit.com.br/Uniaselv. Smartfit é com T mudo, Uniaselv é com I no final. Gente, o julgamento que define se os estados, os municípios vão poder ou não definir sobre a realização de missas e cultos, esse julgamento que seria hoje, começou na verdade hoje no Supremo Tribunal Federal, acabou sendo adiado para amanhã. O ministro Gilmar Mendes proferiu um voto diferente do voto do ministro Nunes Marques, e por causa disso a sessão foi encerrada, era por volta de 6h30 da tarde, vai ser retomada amanhã. Gilmar Mendes disse, ele julgou, na cabeça dele, julgou improcedente a ação e manteve o seu voto para proibir as celebrações. Ao longo da semana, os ministros da corte deram alguns indícios, né, de divergência sobre esse tema. Nunes Marques já tinha determinado que os estados não podem vetar as celebrações religiosas e, em outra ação, o ministro Gilmar Mendes também já tinha proibido que os cultos e missas fossem liberados em São Paulo. Enfim, uma polêmica danada. Em Belo Horizonte, Calil disse que é contra a abertura, mas admitiu que errou quando falou que era contra a decisão, qualquer que fosse, que o Supremo Tribunal Federal tomasse, até porque não tem jeito. Se o Supremo mandar fazer, a justiça tem que fazer. Mas a polêmica segue, né, Rodrigo? Aquilo que você falou ontem, é muito difícil de levantar essa questão, porque ela envolve mais do que a necessidade prática das pessoas não se aglomerarem, ponto, né? Ela envolve questões de cunho religioso, envolve questões de cunho espiritual, de cunho pessoal, psicológico, enfim. É muita coisa junta numa ação só, né, Rodrigo? Ô Luiz, antes da gente falar sobre a ação, vamos falar do mérito. O que o STF está fazendo, discutindo este tema? Por que a nossa Suprema Corte está preocupada em tomar uma decisão que não a compete?
o que o ministro Carlos Nunes tem que se meter em um assunto do executivo, o que o Gilmar Carlos Mendes... Nunes é comediante, é quase a mesma pessoa, para te falar a verdade. Verdade, o nosso comediante tem mais bom gosto. Mas é o Nunes Marques. É quase a mesma função, a gente diz, não a mesma pessoa. A diferença é que um nos diverte, o outro nos mata de ódio, né? Mas ambos são... Tem que tomar cuidado, tá, Luiz? Porque as pessoas vão presas hoje por ofender os excelentíssimos, magnânimos. Cara, você tem toda a razão, Rodrigo. É aquilo que a gente falou ontem, né? Não tem por que esse assunto estar sendo discutido lá e ocupar tanto tempo da pauta, né? Era uma coisa... impressionante. Uma mesquinharia, cara. O prefeito não errou. Não vou entrar no mérito. Quer dizer, entrando no mérito, cara, estamos na onda roxa, não tem lugar no hospital, tudo que puder fazer para ajudar, ajuda. Acho que a própria igreja... eu ontem me prometi que eu ia procurar essa informação, mas eu esqueci. Acho que a católica falou, cara, não tem que voltar os cultos, espera. A gente não tem lugar no hospital. As testemunhas de Jeová, que são conhecidas por irem à casa né, de todo mundo, nos bairros, tocar cedinho no interfone, oferecer. As testemunhas de Jeová não saem de casa desde março de 2020. Eles estão seguindo um protocolo interno muito rígido. Então, assim... Lucas, falta isso, né, cara? Falta uma atitude grandiosa das pessoas em se olhar além dos seus interesses, além das suas, até mesmo das suas dificuldades. A Rádio 98 está passando por uma série de problemas e dificuldades, assim como vários veículos de comunicação por conta da pandemia. O que adianta eu querer passar os meus problemas, transferir eles para a população e colocando principalmente os funcionários em risco? Não adianta. A gente tem dentro do grupo nosso uma empresa de entretenimento e boates e fechamos uma casa de show que foi investido milhões lá dentro e jogamos fora esse dinheiro. O prefeito não me recebeu nenhum dia e eu nunca o procurei para tratar do tema de evento e entretenimento porque o meu negócio estava fechado e ia quebrar. Rodrigo, e a argumentação é muito fraca. Eu assisti hoje, principalmente, o início da sessão, com a argumentação da Advocacia Geral da União, com o ministro André, com o advogado-geral da União, o André, que inclusive quer ser ministro do Supremo, é um dos favoritos a serem nomeados ministro do Supremo Tribunal Federal, com a aposentadoria do ministro Marco Aurélio, agora em julho. E eu achei os argumentos muito fracos, porque, primeiro, ele cita a questão da liberdade de crença. Pô, ninguém está entrando nesse mérito, né? A liberdade de credo tá normal, continua uma questão normal. Agora, esse argumento aplicado a outras esferas também inviabilizaria o fechamento de comércio também, impossibilitaria todos, porque a gente tem a liberdade de ir e vir, a liberdade da livre iniciativa. Então, é um primeiro argumento que, para mim, não faz sentido. E o segundo argumento é que as igrejas e cultos evitam um esgotamento mental e emocional, que o Brasil, segundo a OMS, é um dos países com mais pessoas sofrendo com esses traumas, mais propensos a tirar a própria vida. O advogado-geral da União utilizou esses argumentos hoje na sessão do Supremo. Se for assim, tem que liberar show, evento, tem que liberar, né, torcida em jogo de futebol, porque também são atividades que ocupam a saúde mental das pessoas. Então, assim, não Lucas, você só errou na questão do futebol, porque o Galo não me deixa ser feliz há muitos anos. O Cruzeiro menos ainda. Esse é um favor que faça a gente não presenciar essa raiva toda que esses times nossos fazem. Mas eu concordo com você, é um argumento frágil, não estou aqui desmerecendo a importância do culto, a gente não está, né, Lucas? Vou falar no plural, não é uma forma de desmerecer de forma alguma a importância do culto, das igrejas, das pessoas poderem ir ao seu templo sagrado em busca de uma cura espiritual, de uma luz para que a sua dor e a sua aflição possa ser superada, principalmente para aquelas pessoas que perderam entes queridos. Eu tenho dentro da família pessoas que passaram por situações como essa, que estão numa situação de fragilidade gigantesca. Mas, gente, é só usar um pouco do bom senso. Ninguém está falando que vocês nunca mais poderão voltar para o culto e para as igrejas. A gente está pedindo um tempo para que o nosso sistema de saúde consiga absorver,
porque a última coisa que a gente quer é que não consiga, que tenha fila, que falte oxigênio, que falte maca, que falte qualquer tipo de tratamento adequado para uma pessoa que acabar se contaminando. E não é o culto que contamina, eu concordo, mas a gente acaba abrindo margem para que se um consegue, o outro também consegue, e por que um pode, a gente também não pode. E aí não chegamos em lugar nenhum. Enquanto isso, o Cruzeiro vence por 2-0, viu? Já acabou o jogo. Não vou falar. Um gol de William Potker e tudo, para falar a verdade. Eu concordo plenamente, Rodrigo. Você tem toda a razão e ninguém aqui está falando, gente, antes que isso. Digam que a gente é contra missa e culto, não se trata disso. As igrejas estão abertas, devem permanecer abertas e as pessoas podem procurar lá o seu refúgio espiritual e o apoio que precisam. Elas talvez não devam frequentar eventos com mais pessoas, sem distanciamento social, sem fiscalização, que é uma coisa muito complicada, e sem que elas estejam imunizadas para evitar que o contágio aumente e a gente volte a patamares que a gente não quer chegar, que são os do final da semana passada, agora que nós começamos a diminuir, especialmente a taxa de contágio, principalmente na capital. Ô Luiz, deixa eu só dar um exemplo disso que a gente está falando, está comentando, essa questão da saúde mental e tudo. Amanhã, a Câmara de Belo Horizonte vai votar um projeto que coloca academias de esporte físico como serviço essencial, na linha do que foi aprovado ontem na Câmara da Capital também, colocando igrejas como serviço essencial. Aí que você cria um dominó, né? Assim, com a mesma argumentação. É serviço essencial porque as pessoas precisam, um grupo de pessoas precisa exercer por questões emocionais. Sabe o que acontece também aqui em Belo Horizonte? Tem uma particularidade, Lucas, que me irrita mais um pouco, desculpa. Me irrita pelo fato da gente deixar o argumento frágil, tá? Não é no sentido... Me irrita a atitude em si. Mas um lugar onde você fecha os cultos por uma questão de você evitar aí um surto maior e não abrir nenhum tipo de precedente. E, ao mesmo tempo, você deixa o Shopping Oi, que é um shopping popular, para quem não conhece, funcionando ao normal, seguindo a vida como se nada ocorresse, que, para quem não sabe o que é o Shopping Oi, imagina um lugar muito apertado, claustrofóbico, com lojinhas espalhadas em todos os lugares e pessoas gritando e te puxando. Esse é o ambiente no qual a prefeitura justifica a abertura dele por ser um projeto social no qual integra aí uma série de ex-detentos. Fala do próprio prefeito Alexandre Calil. É projeto social? Porque ele emprega... Não está lá, paga aluguel e paga barato, não. E a explicação eu entendo, mas eu ouvi a explicação, mas eu não consegui entender, porque, segundo são pessoas que estão com tornozeleiras eletrônicas, precisam ser ressocializados na sociedade, e que a pessoa que é o responsável por aquilo é um grande filântropo, e que, no final do dia, cara, desculpa, conversinha para boi dormir. Não faz sentido. Se está preocupado com a contaminação, acabem com todas as justificativas e que o rabo não abane o cachorro. E aqui em Belo Horizonte tem muita pauta no qual o prefeito se contradiz, onde o rabo insiste em abanar o cachorro. Fecha os cultos. Quer que as pessoas entendam? Fecha também o shopping popular, poxa. Não, o shopping não pode mexer. Abre margem para as pessoas falarem que é pressão política, abre margem para falar porque é conchavo com o dono do estabelecimento, abre margem para tudo, inclusive para enfraquecer a pauta que é justificável da não abertura do culto. Não, e é interessante que esse é um shopping popular que, teoricamente, pelo menos, ele tem uma fiscalização muito mais tranquila do que quase todos os outros comércios, né? É um shopping físico gigantesco que, basicamente, a Guarda Municipal, os fiscais da Prefeitura, simplesmente deveriam aguardar, né, na portaria, nas entradas ali, e ver diariamente, hora em hora, se está funcionando ou não. Eu não entendo esse caso, qual seria a dificuldade de fiscalização. Outros casos eu entendo. Muita gente fala, existe uma zona boêmia aqui em Belo Horizonte, muito falada, que está funcionando ainda. Esses estabelecimentos, eu estava conversando disso com uma pessoa da prefeitura, até questionando isso, que eu acho um absurdo. Eu estava argumentando, esses estabelecimentos funcionam como se fossem hotéis.
e o hotel está podendo ainda liberar, né? Está podendo funcionar. Então, assim, como que faria? Os fiscais indo e perguntando essa questão é difícil, é complicado. Ô, Luiz, só para Tudo é uma questão de alvará mesmo, viu, Lucas? É. Os famosos sobe e desce da Rua Guaicurus, da Rio de Janeiro, da Rua São Paulo, no baixo centro de Belo Horizonte, como é chamado, são realmente hotéis, eles têm quartos, né? Eles chamam sobe e desce porque eles ficam na parte superior, nos sobrados, né? Na parte superior dos imóveis comerciais, embaixo funcionam lojas e em cima, nos andares de cima, funcionam esses hotéis. As prostitutas ficam nas portas dos quartos, as pessoas, os homens sobem, dão uma volta, olham se alguma coisa interessa e descem, e fica aquele sobe e desce o tempo inteiro. Aquilo ali é um contato muito próximo uns dos outros, e existe essa dificuldade. E mesmo assim, está havendo protestos, né? As profissionais do sexo estão protestando aí em Belo Horizonte para que elas sejam incluídas no grupo prioritário de vacinação, para que elas possam trabalhar. E muitas delas, mais de 1 milhar, na verdade, no estado inteiro, elas vivem desse trabalho, que não é menos digno que qualquer outro e que precisa, de uma vez por todas, ser, de alguma forma, regulamentado para que a gente possa ver essas mulheres e as pessoas que frequentam esses lugares cuidando da sua saúde, né? Da saúde delas, da saúde dos familiares de quem frequenta. Ô, Luiz, só uma informação rápida, um bastidorzinho, o pessoal gosta que eu sei, porque eu também gosto e é legal a gente sempre repercutir. No final de semana, quando o prefeito Calil ele ameaça não seguir uma ordem judicial do STF, que hoje ele até disse ter se arrependido, ter não feito um gesto bacana, ele recebe uma ligação de uma pessoa do Judiciário Federal, muito importante, e com a sugestão, baixa o tom, porque o plenário do Supremo essa semana já vai discutir essa situação. Então, assim, eu achei curioso, né, como que as coisas têm funcionado também, né, uma ligação de uma pessoa importante do Judiciário assessorando, dando-lhe um conselho ao prefeito Alexandre Calil num tema tão polêmico. Para que ele não se desgaste naturalmente, né? Sem dúvida. Bom, gente, o governo de Minas confirmou hoje, numa reunião do Comitê Extraordinário da Covid-19, a suspensão do toque de recolher no estado inteiro, independente das regiões que continuam na onda roxa e das que já passaram para a onda vermelha, já avançaram para a onda vermelha. A decisão foi tomada em conjunto com a Assembleia Legislativa, o Tribunal de Justiça, o Ministério Público e a Associação Mineira dos Municípios, além da Defensoria Pública. Nós trouxemos ontem essa notícia aqui, que já havia sido tomada essa decisão, que careceria hoje apenas dessa confirmação. Essa norma de toque de recolher estava em vigor desde 17 de março, restringia a circulação de pessoas das 8 da noite às 5 da manhã, e com a nova regra fica permitida a circulação das pessoas sem precisar ficar provando que está indo para o trabalho ou voltando para casa, e fica permitido também que as pessoas façam reuniões familiares durante essa onda roxa do Plano Minas Consciente, que vai, na maioria dos municípios, mais de 750 municípios, a onda roxa ainda deve ir até o dia 11 de abril. Em alguns, o Triângulo Sul e algumas outras regiões, o Estado já decretou a onda vermelha, que é um passo atrás, né, no caso. A gente fala avançar porque é um avanço, né? As pessoas diminuem as restrições em relação ao comércio e as pessoas, justamente porque a contaminação chegou no nível um pouco melhor que nas outras regiões. Mas, enfim, muda alguma coisa, Rodrigo? Ter ou não ter toque de recolher? Ô, Luiz, eu acho que o toque de recolher ele não teve um resultado muito prático também, porque a gente, né, pelo menos em Belo Horizonte, não sei como é que foi nas outras cidades, se teve aí uma fiscalização maior. Estou falando da capital, a gente via a cidade funcionando, não normalmente, mas muito pouco reduzido, não tão... vamos falar assim, nossa, não tinha carro nenhum na rua, apenas pessoas dos serviços essenciais. Não, tinha um movimento, sim, mas acaba inibindo, né? Então, não sei se o fato de a gente ter o lockdown já é o suficiente e ele somado ao toque de recolher, se a eficácia fica ainda maior,
A gente vê algumas reduções aí em algumas áreas, aqui em Belo Horizonte, né, alguns números caíram bastante e a gente não sabe se os dois somados foram os responsáveis e qual o percentual de cada um nessa somatória. Mas Tanto os índices de ocupação quanto os índices de transmissão, o tal do RT, estão em queda em Belo Horizonte. O RT caiu pelo terceiro dia seguido, está em 0,96, já teve em 1,29. Quer dizer, é uma queda considerável, né? É uma queda considerável. Agora, como ela foi feita de forma conjunta, eu não tenho capacidade de dar nem opinião com relação à eficácia do lockdown somado ao toque de recolher. Eu não vi o toque de recolher, não sei se o Lucas, às vezes, na região que ele anda, ele pode ter tido uma percepção diferente. Aqui na Nossa Senhora do Carmo, era assim, reduziu pouco, mas reduziu sim, mas não ao ponto de falar, nossa, como o toque de recolher foi super eficiente. Não é um lockdown, né? Não. Não. E no início, talvez, eu acho que funcionou muito como essa questão de inibir o movimento a essa faixa. Só que com o tempo, até por ser uma fiscalização impossível de ser feita, porque a pessoa, apesar do toque de recolher, ela ainda pode ir até os serviços essenciais. E aí a polícia militar vai fazer o quê? Vai parar a pessoa onde você está indo. Estou indo na farmácia, estou indo para o hospital. E aí vai fazer o quê? É impossível. A polícia tem que se preocupar com outras coisas, né, gente? É uma questão de conscientização. O resumo dessa história toda é que é uma conscientização e ela tem que ser individual, né? Exatamente. O fechamento, desde o início, acaba que ele é uma recomendação, uma sugestão. Eu sei que tem muito comerciante que já está sofrendo com sanções, alvarás cassados, mas no final das contas, quase tudo para as prefeituras é uma fiscalização impossível de ser feita. É muito mais como uma questão de conscientização, vamos proibir, mas assim, o camarada na região distante, central, com pouco policiamento e tudo, ele está funcionando por necessidade de trabalhar, né? A gente sabe que ninguém faz por sacanagem, quase ninguém, quase... Lucas, é isso mesmo, funciona? Cara, assim, é difícil, né? Desculpa te interrompido, porque, cara, não tem uma resposta fácil. Eu fiquei num grupo hoje discutindo com alguns amigos, pessoas que estão formadas, advogados, pessoas com um nível altíssimo de até mesmo entendimento disso. Não tem solução fácil, gente. A pessoa pode criticar, a pessoa pode questionar, a pessoa pode achar ruim. É direito e deve achar ruim, sim. Mas tem momentos, eu acho que o Paulo resume muito bem. O problema na capital, pelo menos aqui em Belo Horizonte, foi que a gente bateu o recorde, teve épocas que a gente era recorde mundial de tempo que ficou fechado. Então, foi desmedido aqui, foi muito além daquilo que deveria ter sido feito com o radicalismo que foi feito e da forma como foi feito. As aulas, principalmente, o secretário se embanando inteiro, falando que criou um indicador que depois ele percebeu que era impossível de ser atingido. Pô, que gestão maluca é essa? Então isso vai deixando as pessoas muito irritadas. Além de irritadas, elas estão quebradas, passando fome, passando necessidade, sem ter uma perspectiva, porque é da natureza do vírus, por mais que tenhamos aqui vacinas, não é garantia de que semana que vem esse índice vai cair com certeza pelo número que foram imunizados. Então, cara, tem que ter paciência com tudo, inclusive com aquele comerciante que está abrindo de forma indevida para poder sobreviver. Tem que ter pelo menos empatia. A gente tem, ao longo dos dias, das semanas, a gente vem sempre debatendo esse assunto. Nós já falamos até muito sobre isso, né, Rodrigo, que acaba que a gente se repete nas coisas que a gente traz, porque as pautas se repetem, é muito difícil a gente sair desse círculo vicioso, que é a gente falar sobre esse assunto. Então a gente acaba se repetindo muito. Então todo mundo sabe, nós divergimos, por exemplo, na questão da responsabilização do poder público. Eu acho que o poder público tem mais responsabilidade nesse descontrole do que as pessoas de uma forma geral. Você acha o contrário, você acha que as pessoas têm mais responsabilidade que o poder público. Perfeitamente compreensível, que no fim das contas nós estamos falando a mesma coisa. Mas olha para você ver, quando a gente vê exemplos, eu disse aqui outro dia que a polícia no estado de São Paulo, a polícia militar do estado de São Paulo, tinha coibido 300 e tantas festas no espaço de tempo de menos de 30 dias. Gente, é mais de 10 festas por dia. Ontem eu vi a notícia de que a polícia lá no norte do Brasil conseguiu
parar uma festa, uma rave que estava acontecendo dentro de um barco há uma semana, com 200 pessoas aglomeradas dentro de um barco, fazendo uma festa há uma semana, sem parar. Luiz, aí, cara, você entende na hora que eu falo que é a responsabilidade da população. Eu acho ruim isso. a gente ver com um discurso falando que, poxa, vocês têm o poder de mudar, a população ela que elege, a gente o poder do voto. Por que se a gente se coloca nesse poder que ele é legítimo, a gente que coloca eles lá, não tem ninguém lá que não foi eleito pela maioria, pelo contrário, a democracia, a beleza da democracia é essa, e ao mesmo tempo a gente tira o nosso corpo da reta na hora que as atitudes refletem as nossas ações, né? No caso, não, estamos contaminando geral, a culpa é do presidente ou do governador ou do prefeito que não está vacinando. Não é, gente. As pessoas não existe nenhum desses parlamentares saindo na rua contaminando os outros à loucura. Quem se contamina é o povo. Se eles tiverem juízo, se contamina menos. E, de novo, né, Luiz? Não é a maioria, é uma minoria infeliz que acaba tratando, atrapalhando a condução de uma grande, de um problema muito maior do que eles, né? É uma minoria que mata os outros, né, gente? Minoria que mata os outros. Essa é a questão. Então, no fim das contas, eu acho que dá para colocar num patamar muito similar a responsabilidade das pessoas e dos governantes. Eu acho que cada uma, a seu tempo, elas acabam contando. Os Estados Unidos chegaram ao ponto agora de aplicar 3 milhões de vacinas em um dia. 3 milhões de vacinas em um dia. O que teve de lá? O que teve lá de tão diferente do que teve aqui? A gente sabe que, apesar das críticas ao governo Trump, o governo Trump começou a negociar as vacinas muito antes delas serem aprovadas. É uma crítica que a gente fez aqui no começo. A gente fez essa crítica há 2 meses, uma política que parece que agora mudou. Esse foi um fato. O segundo fato, cuidaram da logística, cuidaram de uma maneira mais uniforme da logística. Então, as vacinas que estão sendo produzidas lá nos Estados Unidos, lá são 3, né? Janssen, Moderna e Pfizer. Essas três indústrias que fabricam conseguem fazer as vacinas chegarem num número maior de lugares. Então, você encontra vacina nos Estados Unidos hoje em qualquer lugar. E tem o fato de que o presidente que assumiu a presidência da República nos Estados Unidos no começo desse ano, priorizou a vacinação. Ele colocou a vacinação como a principal política dele no começo desse mandato. Foram 3 coisas que a gente está engateando por aqui ainda. Então a gente consegue entender por que quando a gente fala de responsabilidade do poder público. Mas aí quando a gente vê uma rave dentro de um barco e o povo xingando a polícia que está lá fazendo o trabalho, aí é difícil, aí realmente... Luiz, mas também vou te lembrar, cara, o Brasil não está muito atrás dos Estados Unidos, 1 milhão de doses sendo aplicadas por dia, em um volume, considerando os outros países, superior, assim, de forma radical, com qualquer outro país, não é qualquer um, mas, assim, o plano de vacinação no Brasil está muito acelerado. 1 milhão de pessoas, mais de 1 milhão de pessoas por dia, não são poucas pessoas. É evidente que a gente gostaria que fosse 3 milhões também, mas tem que lembrar que, primeiro, a gente não fala inglês, não ganha em dólar, e, infelizmente, a nossa realidade é o real, e o português não ajuda bastante globalmente. Não sei se tem a ver não, Rodrigo, numa boa, acho que não sei se tem a ver não, e infelizmente está faltando vacina em muitos lugares, né? Nova Lima parou vacinação, Contagem parou, algumas cidades do norte e nordeste do país pararam porque a vacina não está chegando. Mas foram distribuídas mais doses do que foram aplicadas, então também tem esse problema, né, Luiz? Assim, a ponta inicial, vamos considerar o presidente, ele tem a responsabilidade de fazer a aquisição, e a ponta final, que são os prefeitos, de programar essa logística para fazer a vacinação. E, novamente, evocando o povo, precisa entender como é que está essa adesão. As pessoas estão querendo vacinar, não estão dentro da minha família, eu tive que quase torturar uma pessoa para que ela fosse vacinar. E, infelizmente, é a realidade. Então, a gente tem que também falar que tem ainda pessoas que não acreditam em vacina. Aí fudeu. Ou essa mãe para você também. Desculpa, Luiz, tá, gente? Desculpa, só continuando no tema um pouquinho, ontem se comentou muito, relembrando uma crise de pólio que o Brasil teve no final da década de 80, em que o Brasil conseguiu uma campanha de vacinação gigantesca, vacinando aí em torno de 15 milhões de crianças por dia, por alguns dias.
capacidade a gente tem, a gente sabe fazer, técnicos nós temos. A gente precisa agora da vacina e vacinar esse povo todo. Não, é isso aí, gente. Eu vi uma notícia agora há pouco aqui na Agência Brasil que eu queria dividir com vocês, para a gente passar, antes da gente passar para a próxima pauta, porque essa notícia tem a ver com vacina. Na verdade, é uma informação. A Coronavac, a vacina da Sinovac, fabricada no Brasil pelo Butantan, ela é 50% eficiente contra a variante P1 da Covid-19, que é a variante brasileira, a variante de Manaus. Esse tipo de vírus já é predominante em alguns estados do país, por isso que essa notícia é tão importante. A efetividade da vacina em prevenir o adoecimento, ela foi confirmada 14 dias depois da aplicação da primeira dose, e essa é uma informação que está na Agência Brasil. Um estudo feito com mais de 67 mil pessoas, então é um volume considerável de pessoas imunizadas, de amostragem, que eu digo, né, para essa pesquisa. São trabalhadores da área de saúde de Manaus, onde o vírus foi mais mortal, essa variante P1, e foi divulgado hoje por um grupo de pesquisadores de algumas instituições nacionais e internacionais, algumas secretarias de saúde, tanto municipais quanto estaduais, e pela Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS. A pesquisa ainda não avaliou a efetividade depois da aplicação da segunda dose, que vai ser coletado agora, né? Acabaram de passar os primeiros 14 dias, e nas próximas semanas eles vão ter uma resposta sobre essa efetividade depois das duas doses. Então, os especialistas consideram um resultado encorajador e dizem que depois da primeira dose a eficácia é 50%, provavelmente depois da segunda esse percentual deve subir muito. Então, nós estamos perto de ter fabricado aqui uma vacina que funciona contra essa temidíssima variante brasileira do coronavírus. Eu acho isso uma notícia muito importante e que a gente tem que ficar de olho aí. Essa outra informação, que é a nossa próxima pauta aqui que eu vou trazer para vocês, que está aqui na pauta do nosso Marcelo Oliveira, técnico do Bicampeonato Brasileiro. Os hospitais municipais e filantrópicos que têm atuação no enfrentamento da pandemia devem receber um valor de 33 milhões de reais no total em emendas dos deputados estaduais de Minas Gerais, emendas ao orçamento do Estado de 2021, que foi decidido hoje, na verdade, pela Assembleia Legislativa. Isso só foi possível porque, ano passado, o Estado teve uma receita maior do que a receita prevista inicialmente no orçamento, e a lei manda direcionar parte desse superávit para as emendas dos deputados. A Assembleia decidiu hoje destinar esses recursos, portanto, para a área da saúde especificamente. São 33 milhões de reais. Com isso, as prefeituras e alguns hospitais que vão ser beneficiados vão poder colocar leitos, comprar remédios, equipamentos, melhorar as estruturas para atendimento das populações das suas respectivas cidades. Normalmente, a liberação desse dinheiro ia depender de um projeto de lei do governador, para uso como crédito adicional, ia ser um processo muito demorado, e a Assembleia deu uma agilizada nisso aí, encontrou algumas brechas para tornar esse processo mais ágil, em acordo com o governo do Estado e com a Secretaria de Estado da Saúde. É um processo de remanejamento de emendas, Rodrigo. É o mesmo que a Assembleia usou ano passado, quando começou a pandemia, para colocar um volume maior de dinheiro com urgência, né, para os hospitais e para os municípios na época. É uma iniciativa boa, demanda mais fiscalização dos órgãos de controle também para garantir que esse dinheiro vá para onde ele tem que ir, não é? Ô, Luiz, e é uma notícia que a gente nunca está acostumado, a gente pelo menos não está acostumado a dar, né? Assim, dinheiro extra, né? Dinheiro extra, você fazendo o uso devido do dinheiro. E a gente tem que falar. É importante a imprensa não ter esse papel só de ser aquela que traz a notícia ruim, que vai falar do mal feito. Quando tem um bem feito, no caso, Agostinho Patrus encabeçando a presidência da Assembleia, é uma atitude nobre, uma atitude que demonstra que eles estão buscando mudar essa pauta e essa imagem de gastadores, de simplesmente não se preocupar em gerir o dinheiro público com a responsabilidade que nós, contribuintes, gostaríamos de ver. E quando a gente vê uma sobra e ela sendo bem aplicada, melhor ainda. Tomara que chegue ao ponto um dia de ter dessa sobra for tamanho suficiente para poder cair o valor dos impostos também, né? Aí, quem sabe, a gente chega nesse nível e podemos comemorar ainda mais. O presidente Bolsonaro até falou hoje aí, quando ele criticou o aumento de 39% no preço do gás, disse que a política
é inadmissível, que a política de preço da Petrobras deve mudar, que precisa de previsibilidade, e falou em sanha arrecadatória, que o povo não pode estar o tempo inteiro à margem da sanha arrecadatória do Estado, seja federal ou do governo, seja federal ou estadual. Você acha, Lucas, que tem possibilidade de chegar nesse ponto aí que o Rodrigo falou? Isso é uma visão muito otimista? Acho que tem, sim. A gente tem 2 minutos, viu? A gente tem 2 minutos. Deixa eu só dar uma informação em primeira mão, então, para a nossa audiência aqui da Rede Mais, Luiz. Às vezes eu fico aqui olhando o celular, mas é porque a conversa com fonte, jornalista é 24 horas, viu, gente? É assim que funciona. O secretário de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, Cássio Azevedo, pediu hoje para deixar o cargo por motivos pessoais. É uma secretaria muito importante, muito estratégica do governo. O Cássio Azevedo estava no cargo desde o final de 2019, né? Já iam há mais de 1 ano e meio, e agora ele deixa o cargo por motivos pessoais. Essa em primeira mão aqui para a nossa audiência da Rede Mais, Luiz. Muito bem, é a secretaria que socorre os empresários afetados pela Covid-19. Então é uma notícia realmente muito importante que interessa a todo mundo. Mas eu acho que nós não temos tempo nem para a sua opinião sobre o assunto anterior, viu? Nós estamos com 1 minuto para o final. Você quer falar alguma coisa? Você tem 30 segundos para falar. Conta uma piada, então, Luiz, já que já está terminando dessa forma. Não, porque o Lucas estava nos falar exatamente da Assembleia liberar esse dinheiro para os hospitais e municípios. Então complementa, Lucas. O favorito para assumir a Secretaria de Desenvolvimento Econômico ainda não tem martelo batido, mas o favorito natural, segundo as pessoas que eu estou conversando aqui, é o secretário adjunto Fernando Passalio, que já há alguns meses tem tomado aí certo protagonismo nesses projetos do desenvolvimento econômico na economia do Estado, Luiz. Muito bem, Lucas Ragaz, Rodrigo Carneiro, boa noite para vocês. Mais uma vez, parabéns pelo Dia do Jornalista, parabéns a todos pelo Dia da Saúde, né? Porque é um dia importante para quem cuida da própria saúde. Quem não está cuidando, que faça a nós mesmos, a si próprio e a todos os outros o favor de cuidar. Mas é importante que as pessoas tenham essa consciência. Mais uma vez, muito obrigado pela companhia de vocês essa noite aqui, Rodrigo Carneiro, Lucas Ragazzi, a quem nos acompanha pela 98, pelo site da 98, na verdade, né, pelas redes sociais, e também pela Rede Mais ao vivo, no sul, no norte, na zona da mata do estado. Você que está conosco fica a partir de agora com o Jornal da Record. O pessoal que está acompanhando a jornada esportiva na 98 continua com a turma falando aí do resultado de Cruzeiro e Coimbra, 2-0 para o Cruzeirão. Lucas, boa noite. Rodrigo, boa noite. Obrigado. Até amanhã. Amanhã, provavelmente, Paulo Leite já estará de volta aqui na bancada. Não poderemos mais falar mal dele ao vivo, então. Não poderemos. Boa noite para vocês. A gente se vê amanhã. 98 Talks, conectando a 98 e a Rede Mais Record TV, da capital para as regiões Sul, Norte e Zona da Mata Mineira.